Ser espiritual em primeiro lugar, né? Essa questão assim, ser espiritual na visão bíblica do irmão. Liberdade. Ser espiritual, irmão Elton, tem muito a ver com... Vamos comparar com a nossa natureza, ser natural. Olha só. A nossa natureza associada com tudo que é natural, ela demonstra o que é ser natural, né? Viver as necessidades naturais, as ideias naturais, as escolhas naturais, os sentimentos naturais, as posições naturais. Tudo gira em torno de eu gosto de dizer, uma cosmovisão que vai levar com que a pessoa viva uma vida nessa dimensão natural, nessa dimensão humana natural. E o sentido de uma natureza espiritual é vivenciar uma dimensão das coisas espirituais. Aí elas não são naturais. Entendi. Elas são no nível espiritual, que são um nível alcançado numa dimensão que só é atingida mediante a comunhão com Deus. Mediante a comunhão. Muito. Eu quero fazer essa introdução aí pra gente entrar ali na risca, mas olha que interessante você tem falado, né? Porque então quer dizer, essa questão de ser espiritual, irmão Isaías, é uma linguagem somente para aqueles que têm a experiência cristã, então, né? Porque a pessoa do mundo, né? A pessoa que não conheceu Jesus ainda, não tem experiência, né? Com o Espírito Santo, o ambiente dele não é a igreja, naturalmente ele não tem como desenvolver essa espiritualidade, perfeito? Então, quando a pessoa é espiritual, Isaías, não é certo que ela cresça nessa espiritualidade? Exatamente. E é interessante, não é? Sim. Que a gente vai falar sobre nascimento, né? Mas é interessante que a expressão nascimento, a Bíblia vai mostrar assim, como é que o ser humano passa, humanamente dizendo, biologicamente dizendo, ele passa a existir nessa terra a partir do nascimento. Perfeito. A partir do nascimento ele começa a interagir com o mundo natural e viver naturalmente como ele foi formado biologicamente. Perfeito. Então quando se nasce espiritualmente, a interação espiritual desde o bebê, e aí é nesse nível espiritual, é uma interação numa dimensão diferente da dimensão natural. É uma dimensão em Deus. É uma dimensão em Deus, do reino de Deus. É uma dimensão sobrenatural. Então, é tão interessante, Isaías, que você está trazendo princípios. Não há como fugir dessa ordem. Perfeito? Porque para você passar a existir no campo natural, você tem que ter nascido. É uma coisa lógica, né? E tem que ter sido gerado, inclusive, antes, por uma semente. Vamos usar a expressão semente, né? Verdade. Semente do homem. Para se passar a existir naturalmente. E espiritualmente tem que também passar pelo processo da semente espiritual. Perfeito. E o que seria semente espiritual, mano? Esse é o nome de Jesus. Semente espiritual, o que seria, né? Porque semente é aquela... semente é o céu, né? Bom, a gente podia aqui sintetizar a semente como palavra, como a natureza de Deus, etc. Mas eu penso que a semente geradora... Porque a Bíblia diz, né? Do novo nascimento, a palavra vai dizer que no novo nascimento não tem como nós nascer de novo, ser gerados novamente sem a palavra. Então a palavra ela gera o homem, ele transfere o homem do campo da dimensão natural para o espiritual. E ali o homem então, segundo a visão que o irmão passa, a bíblica, ele se torna então um ser espiritual, né? Porque ele nasceu de novo e ele teve essa passagem, glória a Deus, através da palavra, da iluminação pelo Espírito Santo. Porque como Jesus foi concebido no ventre de Maria, né, concebido pelo Espírito, assim se forma um novo nascimento. O Espírito Santo, ele vai transformar essa semente da palavra em vida. Porque se essa palavra, ela não tem como nascer novamente sem receber Cristo. E não tem como receber Cristo sem ser iluminado pelo Espírito Santo. Perfeito. Agora, Isaías, quando a gente fala então, agora nessa introdução, né, entendendo que a pessoa espiritual, ela está numa dimensão espiritual com Deus, porque Deus é espírito, ela nasce de novo, né? A palavra de Deus a concebe, né? Tem o milagre de Deus na concepção, o Espírito Santo envolvido. Então, é lógico que ela deve crescer. Por isso a pergunta, o que é crescimento, né? O que é crescimento espiritual? Quando a gente fala crescimento espiritual, a gente está falando que a pessoa deve ter sido desenvolvida, ela tem que crescer na fé, na sabedoria, etc. Ela tem que alcançar a maturidade espiritual, né? Então, na tua visão, irmão Isaías, o que é crescimento espiritual? Amém, glória a Deus. Primeiro eu vou ler aqui João capítulo 3, versículo 3, que fala sobre o nascimento, né, o novo nascimento. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento já mostra que atinge a visão do reino de Deus. Então é a outra dimensão que eu mencionei. E a Bíblia vai mostrar também, glórias ao nome de Jesus, em 1 Pedro,
capítulo de número 2. Vou achar aqui. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2, está escrito bem assim. 2:2, Pedro. 1 Pedro 2:2. 2:2. Isso, 1 Pedro 2:2. Vou ler o 1 primeiro. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha o leite, a referência da palavra como alimento, né? Como alimento. Então aqui Pedro já menciona aqui, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Novamente nascidos. Nascidos. Por quê? Porque está falando sobre a nova natureza. Você, a partir que você recebe a Cristo, você nasce 2 vezes, a segunda vez, né? Nicodemos não conseguia entender isso, né? Ele não conseguia entender isso. Como assim? Nascer de novo? Voltar pro ventre? Não, é um novo nascimento. Uma segunda natureza nascendo. E aí ele diz, novamente nascidos. Glória a Deus. O leite racional. O que é leite? Nós vamos ver que uma criança, quando nasce, ela precisa ser amamentada. Ela precisa ser amamentada. Não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, o crescimento ele começa a partir do nascimento. E a gente vai ver na palavra de Deus que existem... A palavra de Deus mostra os 3 estágios espirituais de uma pessoa. A gente vai ver lá em 1 João, mas depois a gente vai aprofundando. Mas 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 3, eu estava analisando hoje, e tem muito a ver, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 12 a 14, ele mostra os 3 estágios de uma criança, no nível espiritual: criança, jovem e adulto. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e venceste o maligno. Glória a Deus. 12 a 14. Olha só, olha o que ele enumera aqui. Filhinhos, aliás, eu não li filhinhos, né? Filhinhos, escrevo-vos porque seu nome vos são perdoados os pecados. Olha só, filhinhos. O que é filhinhos? Criança pequena. Então, no caminho do desenvolvimento, né? Já recém nasceu, filhinhos, o bebê. Filhinhos. Depois no versículo 14, no versículo 12, filhinhos, escrevo-vos porque pelo nome vos foi perdoados os pecados. No 13, primeiro nasceu, foi perdoado os pecados. Aleluia. Pois escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens. Glória a Deus. Filhinhos, jovens. E depois a gente vai ver ali, ó, e vos escrevo-se, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Então a criança, ela nasce, ela cresce, se torna jovem, e depois de jovem ela se torna adulta. E depois que ela está adulta, irmão Elton, ela pode gerar filhos. Ela vai dar fruto, né? Ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Na idade apropriada, né? Nesse avanço da maturidade, aí transferindo para o sentido espiritual, ela, aliás, veja, é a vontade de Deus, né, Isaías, que a própria igreja, né, manifeste os dons, enfim, que também é um dos artifícios que Deus deu para que a igreja cresça, né, nessa maturidade, desenvolva, né, para que ela possa fazer o seu serviço também na terra. Mas a visão de Deus é que aquela pessoa que é crescida, ela automaticamente alcança responsabilidades. Perfeito? Filhos, né? E uma pessoa irresponsável não pode gerar filho. Ela vai gerar um mau filho. E olha, meu irmão, a gente... E se gerar, não pode educar. Verdade. E olha só, que interessante, a gente começou na escola bíblica, no nosso ministério, o estudo sobre o livro de Tito. Tito quem era? Era um filho na fé de Paulo. Paulo foi gerado, Paulo passou pelo processo de juventude espiritual e se tornou um adulto e formou filhos. Tito, Timóteo, e a gente vai ver tantos outros. Qual foi o processo? Eles enfrentaram o mesmo processo e produziram o mesmo resultado. Só que uma criança quando nasce, ela não pode ser colocado sobre ela a incumbência de responsabilidade. Ela precisa amadurecer. Então a necessidade do crescimento. E o crescimento que vai possibilitar que aquela criança seja um futuro adulto saudável. Porque é na infância que a criança interage. Até a gente pregou ali numa quinta-feira na nossa igreja, né, sobre saúde espiritual. Tem tudo a ver também com o nascimento, porque uma criança interessante, né? Os médicos antigamente falavam, deixa mexer na terra, deixa fazer isso, deixa fazer aquilo. Por quê? Porque cria imunidade, fica forte. E dá bicho de pé também, né, velho? Bicho de pé também. Não tirar o bicho de pé, né? Pode ter um psicológico aí, né? Então a gente vê que no espiritual é semelhante. A criança precisa desenvolver, ela precisa aprender, compreender e ser ensinada pelos pais espirituais. Perfeito. Por aqueles que já chegaram à maturidade espiritual. Então alguém quando nasce, eu vejo que, já vou passar porque senão eu vou falar demais, o maior erro talvez, se a gente saindo um pouquinho aqui, é quando alguém nasce no nosso meio e nós não acompanhamos essa pessoa no crescimento dela. Tá junto.
E o crescimento real só vai acontecer com a palavra. O alimento verdadeiro, a palavra, a nutrição. A criança pode crescer. Interessante, irmão, vou falar depois aqui, ó. O crescimento ideal e perfeito é aquele saudável, que se passa por todos os estágios. Agora, o crescimento que não é normal, ou é o nanismo, dos anões, e tem muita gente que está não espiritualmente anos e não cresceu. Paulo estava dizendo um dia, ele disse, na palavra de Deus ele mostra, pô, eu queria ter dado um alimento mais forte para vocês, mas não tinha como. Eu tinha que dar leite, porque vocês não cresceram, vocês são meninos inconstantes. Era para vocês já ser mestres, né? Ele diz, né? Olha só, ele está exaltando, vocês são anões espirituais, vocês deveriam ser grandes, já desenvolvidos. E também existe um outro lado, a anomalia do nanismo espiritual e a anomalia do gigantismo espiritual. Tem gente que cresce sem estrutura. Glória a Deus. Aí, glória a Deus, a palavra do nosso irmão Isaías, né?